Sejam todos bem-vindos ao episódio do podcast Nem Louca Nem Fraca. Bom, estou muito feliz com esse podcast de hoje. Eu poderia ensaiar tudo aqui, ler roteiro, mas eu vou pela autenticidade. Hoje teria uma convidada maravilhosa, só que ela se escolheu. Ela precisou se escolher para se acolher e em outro momento ela vai estar conosco. Mas eu estou numa ambiência que eu falo de escalar sem colapsar. E eu estou numa ambiência onde eu consigo me conectar com mulheres também poderosas, que estão no processo de escala, que já estão consolidadas, que estão no posicionamento com sua marca como mulher empreendedora. E assim eu fiz. Então, eu vou trazer para vocês duas mulheres que elas vão falar muito do processo de autoconhecimento delas dentro do empreendimento de cada uma. Mas antes disso, eu quero trazer para vocês uma maravilhosa, uma mulher empreendedora, a Roberta Araripe. A Roberta ela vem contribuindo com o meu processo de escala, porque há 4 anos atrás eu comecei a me posicionar na internet. E eu tinha minhas inseguranças, e entre elas era a minha questão estética facial. Não sei vocês, mas eu tinha muito... eu tenho, gente, alguns poros. Adolescência com muito acne, aí mexia, e ficava aquela coisa, eu disse, gente, como é que eu vou me posicionar na internet? Sem que as pessoas vejam tanto o poro. Então, era uma insegurança que eu tinha. E, realmente, isso me atravessava. E, quando chego em São Paulo, eu me lanço em movimentos e conheço a Roberta. A Roberta, ela trabalha com estética avançada. E é uma parceira do Escalar Sem Colapsar. E ela está me acompanhando. E eu confesso que eu me libertei de filtro. Eu estou me sentindo num processo de cuidado. Não, tá sendo maravilhoso. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu já me libertei de filtro. Eu só aparecia no Instagram, nas redes sociais, com filtro. Olha isso. Refém de filtro. E aí eu encontrei a Roberta nesse movimento. Eu atuo em rede. Eu falo de escalar sem colapsar, com técnica e direção. Então, nós, mulheres, precisamos, sim, nos fortalecer e atuar em rede. Então, eu deixo para vocês aqui o Instagram da Roberta. Eu vou colocar, na verdade, na descrição, tá? Roberta Araripe, maravilhosa. E ela está contribuindo com esse processo, com a limpeza, com micropigmentação. E é um processo de eu parar também, respirar, diante de toda a jornada do que é o empreendimento, tá? Então, agora vou passar para as meninas, para que vocês se apresentem. Duas maravilhosas. Uma que vai trazer um pouco da educação financeira, desse processo de autoconhecimento dela. A outra maravilhosa, que é mentora de autoconhecimento e comunicação, que também vai trazer um pouco sobre esse processo dela mesma e do trabalho que ela vem se desenvolvendo. Sejam bem-vindas. Eu quero agradecer demais. Ah, que delícia! De verdade, seu Obrigada, muito obrigada. Eu falo que é as deucidências da vida, né? Porque eu acredito que a fonte criadora sempre tem um plano. Sim, com certeza. Então, se apresenta aí para quem está nos assistindo, para que a gente comece a se conectar e conhecer vocês melhores. Diz que na escola a gente sempre começa da letra A em diante. Hoje vamos começar ao contrário? Vamos lá. Muito prazer estar aqui, poder contribuir. É sempre sobre conexões e é incrível. As deusidades da vida nos conectaram aqui hoje, né? Estou fora da programação e é sempre incrível. Bom, eu sou a Valéria Souza, eu sou consultora financeira e atuo também na área de educação financeira. Sou uma mulher de 40 anos, mãe de 3 adolescentes incríveis. E estou aqui no meu propósito. Fiz uma virada de chave do mercado de trabalho, mundo corporativo e sou uma empreendedora. Atuo hoje transformando vidas. E é muito bom poder impactar e transformar a vida de pessoas de alguma forma. Acredito que hoje é muito sobre isso. Participamos de um podcast antes, na qual a minha vida foi transformada e eu tenho certeza que a nossa conexão hoje é incrível. E é um prazer estar aqui. Maravilha, maravilha. E eu lembro que nós conversamos um pouco antes sobre como foi, né, esse teu processo de você se perceber e modificar a tua ocupação que você está atualmente. Logo mais quero te ouvir nesse sentido. Deixar a menina. Bem, bom, eu adoro essas coisas, porque a gente está disponível para a vida fica Sim. disponível para nós, né? Eu sou Paula Sena, sou uma mentora, mas antes de ser mentora, eu sou uma mulher. Uma mulher, sou filha, uma filha amada,
né, da fonte criadora de tudo que existe, e também dos meus pais, que eu honro, eles são extraordinários. Eu também sou uma mulher que amo o mar, eu amo conexões, eu acredito verdadeiramente no poder das conexões e na liberdade. E eu acredito que nunca é sobre os títulos, é sempre sobre o chamado de um coração disponível. E o meu coração é disponível para impactar a vida de verdade. Agora, servindo essa vida maravilhosa, já há quase 12 anos na área do autoconhecimento e da comunicação humanizada de alto impacto. E também sou escritora, palestrante ativacional, sou terapeuta sistêmica na área da constelação familiar, né? Olhando para esse lugar geracional. E tenho aí, sou psicanalista, pós-graduada, e tenho apoiado vidas numa transformação integral. Porque a gente é espírito, mente e corpo. E quando a gente consegue se integrar nas nossas dualidades, tríades, né, que nós temos na nossa vida, a gente consegue verdadeiramente ser um ser humano que vai além, para um próximo nível. Então, eu levo empresárias, que o meu nicho mais forte é as empresárias, a saírem do seu estado natural de inércia, muitas vezes, para um próximo nível, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional. Trago isso de dentro para fora, sabe, Suzane? Porque a comunicação de dentro, ela vai impactar toda a sua comunicação de fora. Então, como que a gente se comunica com a gente? E sou especializada em autoestima e inteligência e maturidade emocional. Então, uno todo esse processo por esse viés. E tenho muita felicidade de fazer a diferença no mundo, porque eu faço a diferença. Nossa, maravilha. Você que está aí nos assistindo, se identificou com a jornada dessas duas mulheres, né? Nossa, cada uma dentro do seu processo. Então, para aí, ouve com atenção, partilha também, porque esse momento aqui é para que a gente possa partilhar conhecimento e plantar alguma sementinha para que você escale. E não, a gente não fala não só de geração de receita, né, de escalar teu empreendimento, mas de você se perceber, de você se perceber como você está nesse momento. Autoconhecimento, né? Totalmente, totalmente. Acredito, verdadeiramente, eu acredito, eu estou fazendo aqui uns takezinhos pro Instagram, como você falou de autenticidade. Tá ótimo. Amei. Amei, meu amei. amor, a vida tá acontecendo. Amei, então é importante amei. a gente já impactar as pessoas que estão lá. Na hora do podcast, Na ela hora tá aqui, do podcast, tô aqui agindo. gravando. E Adorei. Adorei. Isso é você ter a ação do autoconhecimento. Sim. Hoje em dia, tá tudo muito romantizado, né, amigas? Então, a gente fala de autoconhecimento, parece que é a gente nunca errar. A gente não pode falar que está acontecendo essa situação agora. Se caiu o celular, Sim. meu Deus, acabou a gravação porque caiu o celular. É como se a gente tivesse que ser perfeita. Sim. E a gente não é perfeita e nunca será. Então, se conhecer vai muito além do bem-estar, desse lugar de qualidades, forças, fraquezas, né? É você entender esse lugar de sou altos e baixos. Sim. Sou bem e mal. Sou positiva e negativa. Né? Então, é como eu falei das dualidades, das tríades. Então, quando a gente entende que o coração bate pra cima e pra baixo, pra cima, né? Como é o ecocardiograma? Tu, 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 tu. E se eu tiver com o ecocardiograma só em cima, tu, 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 eu tô desfibrilando. Sim. E se eu tiver com o ecocardiograma embaixo, tu, morreu. Então, os altos e baixos, picos e vales, medos e seguranças fazem parte de nós. E como empresárias, tá na hora, empresários, que eu sei que tem homens nos ouvindo, tá na hora da gente acordar para esse movimento que acontece do autoconhecimento. E expandir que autoconhecimento não é essa coisa positiva o tempo todo, zen, gratiluz. A gente é gratidão, sim, mas às vezes a gente é reclamação também. Sim. É Perfeito. isso. E trazendo um pouco da tua fala, e para você que está nos assistindo, você já parou para pensar qual o momento que você está hoje? E eu vou falar do teu momento de negócio, tá? A tua opção de empreendimento. Qual o momento que você está hoje? É um momento de você estar tá iniciando, tá escalando, tá recalculando rota e olhando para você, olhando para o teu contexto. Porque eu falo
de um movimento de você se perceber, e aí trazendo para a mulher empreendedora, diante da tua particularidade. Porque cada uma de nós temos um contexto, sim, do mercado empresarial atípico do homem, mas cada uma tem uma realidade diferente. Então, qual é a tua realidade? Tu consegue se perceber nesse movimento? E aí eu trago para vocês, assim, o que é que vocês conseguem? Na verdade, eu quero que vocês falem da prática mesmo, qual a importância desse se encontrar, do autoconhecimento na atuação de vocês, enquanto mulheres, né, que estão vivendo essa autenticidade, essa realidade, diante de cada realidade de cada uma de vocês. E como é que vocês percebem o quão esse autoconhecimento ele contribui para a gente impulsionar a nossa escolha do empreendimento? Queria ouvir um pouquinho. Bom, é muito interessante, né? Fazendo uma conexão com o que a Paula disse, o romantizar as coisas. Dói crescer, dói se perceber, dói ser autêntica. Quando a gente abre uma câmera aqui, vai para as redes sociais, eu preciso contar quem é a Valéria de verdade. Isso eu aprendi há pouco tempo. Eu, puxando um pouquinho da minha história, eu vim da escassez. A gente não falava de dinheiro, a gente não tinha muito dinheiro. Então, como eu poderia transformar essa realidade? Transformar a minha vivência? Já sabia o que eu queria fazer, o que eu iria me tornar, mas como eu faço tudo isso? Então, a gente aprende que a gente precisa trabalhar muito, a gente precisa ganhar muito, você precisa estudar muito. Então, eu fazia tudo sempre demais. Estudar, se capacitar. Eu fui mãe muito jovem, né? E quando chegou a maternidade, isso aqui precisa ser realidade. Eu preciso sustentar essa família aqui. Ensinando para os filhos, você precisa estudar muito para ser alguém. Você precisa trabalhar muito, porque foi o que eu aprendi. Foi o que eu consegui, naquele momento, com toda a maturidade que eu tinha, partilhar. Né? Passei anos no mercado corporativo, passei pela área de tecnologia, telemarketing, até chegar de uma oportunidade e atuar, de fato, na área financeira. Sempre gostei disso, sempre estudei muito. Né? Foram mais de 10 anos atendendo grandes indústrias, no Brasil, fora do Brasil, visitando o cliente, entendendo a dor de cada um, atuando em mesas de crédito e entender como aquilo funciona, essa dinâmica. Como é que eu concedo um crédito aqui? Será que ele tem condições de pagar? No longo prazo, como é que está essa empresa? Então, no mercado corporativo, que foi o meu berço, a minha base, eu adquiri muito conhecimento. Até tomar posse, chegou o momento da minha virada de chave. Então, eu planejei isso. Claro que havia algumas insatisfações, cheguei num momento que aqui eu não vou crescer mais e eu quero mais. Esse espaço ficou pequeno para mim. Por que não transformar a vida de muitas pessoas? Como eu transformava já a vida de muitas empresas, sendo educadora, com ferramentas tecnológicas, a vida de pessoas e colegas de trabalho, eu queria mais. Eu acredito muito que eu preciso ter um impacto na sociedade. Então, é isso que eu fui buscar. Eu planejei, eu pedi as contas de uma empresa trabalhando por mais de anos, a minha demissão. Foi uma transição super tranquila, as portas sempre abertas, porque eu tive um legado muito importante, contribuí muito na vida das pessoas e também tive o retorno. Todos os dias a gente tem muita oportunidade de aprender e ensinar. E montei, ali nasceu a Souza Eugênio Consultoria. Nossa, muita coisa boa, mas muita coisa maravilhosa. Vocês estão vendo a trajetória da Valéria, maravilhosa. Porque tu traz essa questão de que você foi apresentada, orientada a uma realidade. Aí chega um momento da tua vida que você faz, bom, eu quero seguir esse caminho. Eu acho que aí isso relaciona a se perceber. E tem a Paula, esse momento certinho desse... agora é o momento que eu me autoconheci. Como é que você consegue partilhar isso conosco nesse sentido? O autoconhecimento... Entender também, a gente não precisa entender. O autoconhecimento é para sempre. Sim. A primeira coisa que é importante a gente entender, a partir do momento que você se desperta para a necessidade de internalizar quem você é, que é o ponto-chave do autoconhecimento, é entender que ele nunca mais vai acabar.
Porque quem me conheceu ontem, Suzane, já não sabe quem eu sou hoje. Hoje eu já aprendi coisas novas, já estudei, já conheci pessoas novas. Então, quem acha que tá... Se você tá levantando de manhã e dormindo, e você fala assim, nada tá acontecendo de diferente, tem uma coisa errada aí. Porque cada dia é um novo dia. Nem o sol nasce no horário igual todo dia. A Terra agora tá girando. Então, nada é estático, tudo é variável. Então, a gente vai se modificar, a gente vai ter novos conhecimentos, inclusive da gente. E o ponto que eu trago na sua pergunta, para ser bem explícita, eu também tenho uma trajetória. Não foi tão bonitinho chegar aqui. E o autoconhecimento, ele envolve muito mais dores, bloqueios, limitações, mentiras que a gente conta pra gente mesmo, cegueiras, pontos cegos, que a gente não vai conseguir enxergar sozinho, porque dói pra caramba. E quem é que quer pagar esse preço? Então, a importância do autoconhecimento está exatamente nesse lugar. Eu poderia ser uma estatística. Eu sofri meu primeiro abuso sexual aos 6 anos de idade. Aos 9, eu tive o segundo abuso. Aos 14, eu fui estuprada pelo meu primeiro namorado. Fui casada com esse estuprador e manipulador por 8 anos da minha vida, que me manipulava sexualmente, patrimonialmente, estruturalmente, enfim, psicologicamente, só não dava um tapa na minha cara. Só o físico que não acontecia, né? E aí eu sou obrigada a dizer que é o mínimo. Não. Tem gente que nem leva em consideração essas outras violências que as mulheres sofrem. E, às vezes, a gente se entrega nesse lugar acreditando que não tem mais jeito. Eu piamente acreditava que ele estava certo, que eu merecia aquilo, que eu não era capaz de evoluir a partir daquilo. Eu poderia ser uma estatística de feminicídio, de morte, de depressão. Eu poderia estar num divã, tomando remédio, e eu não estou invalidando esse processo. Foi uma decisão interna de falar assim, eu vou fazer diferente. Eu vou buscar recursos emocionais para sair e regular essas emoções que foram completamente bagunçadas por causa desse homem? Não. Desde a minha família. Isso vem geracional. As mulheres da minha família sofreram estupros, abusos e lá. E você vai repetindo esse ciclo. Então, quando uma mulher... Eu estou contando essa história não para um lugar de vítima, de coitadismo. É um lugar de inspiração hoje. Porque hoje eu honro o meu primeiro esposo, independente do que ele conseguiu dar. Porque a gente não dá o que a gente não tem. Se você me pedir R$10 agora e eu não tiver, eu posso até falar, Valéria, me empresta R$10, mas não é meu? E aí, como que você vai entregar na sua empresa 100% da sua alta potência se você nem sabe qual ela é? Se você nem sabe até onde você consegue chegar, sabe? E nem sabe como administrar os pontos baixos disso. Então, quando eu falo, por exemplo, da mentalidade de comunicação... Não é, vou juntar as duas coisas na prática, como você pediu. Quando uma mulher chega para mim e fala assim, eu não consigo fazer vídeos na internet, sabendo que hoje o digital comanda muito, e é lá que está o público que vai ouvir a minha contribuição, não é sobre ela não conseguir gravar um vídeo. É sobre o medo de ser julgada. Será que vão dizer que eu sou blogueirinha? Será que o que minha família vai falar? O que minha família vai pensar? Então, é o medo de ser julgada. Não é sobre fazer o vídeo. Oh, tá demais, hein? Me ligaram agora, gente. Que loucura, né? Bem no meio do vídeo. Então, não é sobre ser... É sobre o medo de ser julgada. É sobre a vergonha. É o medo da exposição. Onde eu aprendi isso? Cala a boca, menina. Aqui na minha casa mando eu. Você é só uma criança, você não sabe de nada. Tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, tudo que eu senti forte, tá me impactando até hoje. Exatamente. E, gente, não tem como não falar, né? Primeiramente, eu quero que todas vocês, né? Nós, mulheres, a gente sabe, tem uma estatística aí que é comprovada, tem dados reais, né? Tem. Eu quero destacar o conteúdo sensível que a Paula trouxe, mas que é real, né? Então, é algo que é real, infelizmente, né, Paula? E é super importante a gente abrir o jogo, porque tem mulheres morrendo, né, amiga? Exatamente. E, assim, quando ela fala o processo do autoconhecimento, voltando um pouco à fala, ele não é só um processo... É um processo de dor, de desconforto. E aí eu trago o meu olhar como especialista multiprofissional para ti. Eu falo que
E não é só eu que falo, né? Eu vou abrir um parênteses enorme. São estudiosos, pessoas, um movimento que traz da reforma psiquiátrica. Eu não vou adentrar nesse assunto agora, que a foca é outra, mas falar de como você se coloca, de como você percebe a vida, de como você sente as suas emoções, é algo muito particular de cada uma de nós. Então, eu quero destacar aqui para você, diante da sua realidade, de quem você é, e se você não consegue hoje, mas parar e respirar e tentar se perceber com o que você é, né? A gente está partilhando informações aqui, mas é bom a gente olhar cada uma para a sua realidade. E tu traz, assim, de uma forma muito, muito autêntica, né? Muito leve, muito porque é leve hoje. Isso. E é isso que você está falando, Su. Não vai ser dor para sempre. Sim. Porque vai doer uma vez para não doer nunca mais. Sim. Sabe cicatriz? E a gente tem muito essa coisa romantizada também, de falar assim, ai, eu tenho que conviver com isso o resto. Não, a cicatriz, você vê a cicatriz, mas você põe a mão lá, não dói. Ela é só uma lembrança, porque eu tenho que olhar com a Paula criança, aquela Paula adolescente. Ela me fez. Só que a minha criança, a minha adolescente, pagou o preço. Elas conseguiram com o recurso que elas tinham. Sim. E eu, adulta. Interessante também, eu estou lembrando, a gente está conversando, ouvindo a Paula, de uma conversa que a gente teve antes do podcast. E aí eu vou sempre direcionar para você, que está aí nos ouvindo, isso que a gente ouviu, né? As mulheres, historicamente, que eu falo do Escalar Sem Colapsar, nos percebendo dentro de um contexto de muita opressão, de muitos freios, de muitas caixinhas que a gente é colocada. Então, será que a tua forma de agir hoje, a tua limitação, ao exemplo que a Paula trouxe, diante de uma mulher que quer empreender e que, sim, se colocar, se posicionar nas redes sociais, isso faz parte da mulher que quer escalar? Será que esse teu freio, esse teu medo, isso não está ligado a essas caixinhas que tu foi colocado durante a tua vida? Então, é uma reflexão. Eu vou te encher de sementinhas. Nós iremos te encher de sementinhas, porque é um processo da gente olhar para dentro, para a gente se lançar. Eu, por exemplo, eu falei para as meninas que eu iniciei esse projeto do podcast com muita certeza que ia dar certo. E eu venho aprendendo no processo, né? A gente vem se lançando. E eu convido, aproveitando aqui a fala, tem uma ambiência, tá? No link do meu Instagram, na bio do meu Instagram tem um link, Suzana_Cardoso, que tem ambiência virtual, toda a última sexta-feira do mês. E essa ambiência, meninas, é justamente uma ambiência que eu tô com a Bianca Fernandes, que é uma psicóloga social, que ela é maravilhosa, empreendedora também. E é uma ambiência para a gente impulsionar os nossos serviços e produtos como mulheres no mercado empreendedor, mas também é uma ambiência para a gente fortalecer a nossa saúde mental. Então, nos conectar com outras mulheres que têm serviços, que estão precisando do seu serviço, do meu serviço, e fortalecer nossos passos, fortalecer o teu passo, porque a tua dúvida de como se posicionar como empreendedora, de como escalar teu empreendimento, pode ser a certeza já da outra colega. Então, isso também é falar de saúde mental. Então, toda a última sexta-feira do mês, às 10 horas, você pode na bio, tem um link lá no meu Instagram, se inscreve que a gente vai estar junto. Inclusive, nessa última sexta vai ter. Já coloca aqui o convite para vocês. Ah, maravilha. E é tão legal, Su, essa sua chamada, porque mulheres crescem em bando. Com certeza. Elas não vão crescer sozinhas. Verdade. Sabe? A gente tem anos-luz nos negócios do que o universo masculino, por exemplo. Eu vejo, as mulheres não sabem muitas vezes fazer negócios. Elas ainda agem muito mais pelo impulso emocional do que verdadeiramente com o equilíbrio racional e emocional que o mundo empresarial exige, sabe? Ele pede isso de nós. Então, esse equilíbrio emocional dentro do autoconhecimento nos apoia muito a fazer negócios com autenticidade, com posicionamento. E posicionamento, não estou falando de brand, marca, visual. Estou falando de posicionamento interno. Porque você chega num lugar... Uma palavra que você me falou antes do podcast. Eu te ouço antes de eu sentar aqui na mesa com você. É posicionamento. Você viu um posicionamento. Antes de eu abrir a boca para você, o meu corpo falou, minha forma de comunicar falou. Gente, conversas dos bastidores do podcast. E eu vou além. A Valéria pode confirmar pra gente aqui, inclusive, como essas caixinhas
estão interligadas. Sim. Porque eu citei as caixinhas emocionais do sentido da comunicação. Cala a boca, aqui mando eu, fica quieta, lá. Mas e as caixinhas financeiras? Verdade. São muitas. Dinheiro não dá em árvore. Verdade. Melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Se melhorar, Estraga. por que tem que estragar, gente? Time que está ganhando não mexe. Quantas vezes vocês não ouviram essa frase? Time que está ganhando não mexe, então eu não vou arriscar. E aí, aproveitando que eu vou fazer a ponte, interromper Valéria aqui, mas Valéria, eu vou enfatizar isso, não tem como. Valéria me coloca aqui, que ela sai de anos de um posicionamento como profissional do meu corporativo, não é isso, Valéria? Sim. Ela é mãe de três crianças. 3 adolescentes. 3 adolescentes, tá? Segura essa. E ela me vai trabalhar para escalar pessoas que precisam. Eu até falei para a Valéria que o projeto, né, o evento Saúde Mental da Mulher em Foco, Escalar Sem Colapsar, ele clama pela educadora financeira, porque nós mulheres, aí eu já entro na questão do sistema educacional, de quando a gente entra, né, para poder estudar. Então, a gente precisa, sim, entender o empreendimento com técnica e direção. Então, Valéria, tua história é incrível e teu saber é muito importante, é muito necessário para nós que queremos escalar. E aí, continua com a tua fala, que eu quero te ouvir. É muito interessante. Quando eu saí do mercado corporativo, Sim. um bom salário, PLR, convênio médico, diversos benefícios. O mundo arriscar. Eu vi de muitos familiares, você tem certeza? Não é loucura o que você está fazendo? Aqui está garantido. E o autoconhecimento, né? Eu vou, é isso. No primeiro dia, de desligamento, no dia seguinte, eu parei e pensei, que meleca que eu fiz. Aí veio, né, a impostora. Verdade. Falei, meu Deus, será que é isso? Eu falei, opa, peraí, que isso vai dar certo. Eu já sei o que eu quero. Tá certo. E deu, fez sentido, um planejamento. Aí vem o planejamento financeiro, muitas coisas aconteceram na minha vida desde então, né? Aí vem a escassez. Sempre quis estudar nas melhores faculdades, mas não existia forma para isso, eu não conseguia. Nas públicas, a gente não tinha o conhecimento necessário. Nas melhores particulares, a gente não tinha o dinheiro. Vamos lá, vai dar certo. Por que não para os meus filhos? Uau. Quando eu saí do mercado corporativo, no mesmo ano, a minha filha estava prestando vestibular. Para onde eu vou? Falei, eu dei algumas opções e uma delas era o Mackenzie. Ela, mãe, a gente não pode. Falei, a gente pode. Faz a sua parte, seu papel é esse. Nunca senti tanto orgulho em pagar um boleto. Quando chegou o boleto daquela faculdade, eu falei, eu posso pagar isso. Se eu não arriscasse, eu não pagaria. Eu não conseguiria fazer isso. Aí, voltando ao planejamento financeiro, eu me planejei, eu me organizei, eu estruturei a minha empresa, eu me planejei para que se desse ruim, se alguma coisa sair do escopo, como é que eu vou segurar? É isso. Qual que é o meu custo? O que eu preciso, o que a Valéria precisa para sobreviver? E o que a Souza Eugênio, a minha empresa, precisa para funcionar? E vamos trabalhar. Nossa, maravilhosa, assim. Gente, isso aí é a realidade, tá? É a vida da Valéria, a trajetória. E aí, passa pelo autoconhecimento, porque ela tem o autoconhecimento dela, segura ali, mas ela vive em uma sociedade, ela vive em meios que a freia. Será que isso vai dar certo? Não foi a escolha errada? E aí, vocês concordam comigo que eu vivi, inclusive eu vivi isso hoje, tá? Antes de vir pro podcast, que a gente tem essa certeza, busca se fortalecer, inclusive a saúde mental, que é preciso, que é a base para a gente sustentar esse autoconhecimento e as adversidades, né? Para que a gente siga. E quando vem aquele desafio, a gente para, será que aquela pessoa... Não, tô certa que esse é meu lugar. Então, é bom a gente estar se refletindo sobre isso e se conectando consigo mesma. E aí eu coloco a importância de ambientes como esse de hoje, né? De estar conectada a pessoas. E eu sempre trago isso e vou enfatizar novamente. O autoconhecimento é muito importante. Muito importante. Você saber que aquele lugar é o lugar que te fortalece, é a tua escolha. Mas que a gente não está blindada dos desafios. E a ambiência é muito necessária. Então, se colocar em espaço que tem mulheres como vocês,
que optaram por esse mercado, essa ocupação trabalhista. Isso fortalece esse processo de autoconhecimento. É magnífico, assim, é maravilhoso. Só queria enfatizar isso para você que está em casa, se lançar em ambiências, tá? Procurar também o trabalho das meninas para poder se conectar. Estar também no grupo que eu acabei de pontuar toda a última sexta-feira do mês, porque isso conecta, isso te fortalece como empreendedora e, antes de tudo, como mulher e com saúde mental. Eu fui no contraponto da Valéria, porque eu fui funcionária pública há 10 anos da minha vida. Nossa. E eu cheguei num estágio de infelicidade completa. E eu era... dentro do serviço público, aconteceu algo que não acontece geralmente. Eu fui promovida dentro do serviço público. Sim. Porque ou você, no serviço público, trabalha na política para alguém, tal, ou então você não vai conseguir um cargo escalado. E eu consegui pelo acolhimento. Eu já era uma poderosa, sem saber. Eu falo que se eu tivesse a mentalidade de hoje, eu seria prefeita daquela cidade. Eu seria, né? Acredito. Mas eu não tinha Acredito. autoconhecimento para Sim. gerir essa potência. Sim. Então, eu cheguei num ponto, Suzane e Valéria, que eu tinha um casal de amigos. E eles, essa mulher, um dia chegou com pena de mim. Porque ela era minha amiga, mas ela chegou com pena. E ela falou assim, Paula, tá na hora de buscar uma saúde mental, um psicólogo, talvez. Porque eu gerenciava mais de 100 colaboradores num posto de saúde. Mas eu não gerenciava a minha vida. Eu estava totalmente externa. Aí eu pergunto, será que eu gerenciava? Porque, como eu falei, eu dava o mínimo ainda, porque eu dava o mínimo para mim. E aí, eu fui com muita resistência, porque a gente tem muita resistência para a saúde mental, para uma terapia, para a saúde emocional. A gente acha que às vezes é besteira, isso é coisa de louco. Mas nem louca. Nem louca você pode ficar sem terapia, mulher. Nem louca você pode fugir desse espaço. Só para concluir, eu fui resistente. 2 sessões, eu não voltei nunca mais no psicólogo. Por quê? Porque era a minha dor, né? Só que aí, ele mexeu num ponto que me mostrou a minha infelicidade. E quando ele conseguiu tocar no ponto da minha infelicidade, em 1 semana eu pedi demissão. Eu pedi exoneração do serviço público. Tendo um apartamento para pagar. Boletos. Eu fui arriscar, só que no outro contraponto, sem planejamento. Olha aí como é importante essas 2 histórias. Sim. Porque eu falo, não façam isso em casa. Eu paguei um preço altíssimo por essa decisão. Sou grata por aquela criança, aquela garota, né? Que tinha lá seus 25, 26 anos. Corajosa. Mas ela era muito corajosa. Ela arriscou e falou assim, agora eu só paro quando eu encontrar minha felicidade plena. E aqui estou. Então, passei por... Tive que engolir orgulho. Encontrei! Encontrou. Eu tive que engolir orgulho, ego. Sabe? Entender esses processos, essas repetições, essas caixinhas. Mas deu certo, pra caramba. Mas não faço isso em casa. Hoje eu sou prova viva de que você pode traçar um outro caminho com mais estabilidade, com mais segurança. Sabe? Então, eu agradeço pelo preço que ela pagou para eu estar aqui, para poder dizer para essas mulheres ou homens que existe um caminho como o da Valéria. Com planejamento, com saúde, com tranquilidade, sabe? E aí você vai sair e vai conquistar da mesma forma, só que com mais base, com mais Está potência. pronta para os desafios. Sim. Exatamente. Mas por quê? Porque ela buscou, de alguma forma, se encontrar, voltar para si dentro de um processo. E olha que a Val tá entrando em outro processo. E ela falou, eu ainda tenho tanto a aprender. Sim, é para sempre. A gente sempre vai ter algo a mais para aprender da gente. Nossa, com certeza. Eu quero agradecer. Foi demais. A presença de vocês, da forma mais real e que tinha que ser assim, né? Acho que quando a gente se lança em ambientes e aí levando para o lado, eu falo para você em casa, de ter técnica e direção, quando eu organizo meu plano de modelo de negócio, que aí eu, de 2025 para 2026, estar em ambientes que eu me conecto com mulheres, faz parte dele. Então, ter tido esse contato com as meninas faz parte dessa minha visão também estratégica e pragmática, porque você até falou na sua fala, né, de como a gente precisa se posicionar Sim. com direção, com técnica também. Isso é escalar sem colapsar.
E eu quero agradecer demais, porque cada fala aqui, isso é para você que está em casa, para não se achar nem louca, nem fraca. O nome do podcast tem total intencionalidade. Então, faz tua escolha, se percebe como tua identidade, porque falar da tua ocupação, que demanda muito tempo da tua vida, que é o trabalho, é tua identidade. Então, quem tem que escolher a tua identidade profissional é você. E pensa lá no que eu falei sobre algumas reproduções de caixinhas que você foi colocado ao longo da vida. Isso também é falar de saúde mental, tá? E tu também não é fraca quando você faz um movimento de sair de um serviço público, né? Que a gente vem de um sistema que traz como uma posição profissional toda poderosa e vai se lançar no empreendimento, porque acredito que você tenha sutilmente ou diretamente tenha sido chamada de fraca em algum momento. Mas que você ter um sofrimento psíquico, isso não é fraqueza, tá? Isso, inclusive, é algo que qualquer ser humano está sujeito, tá? Então, quero agradecer demais a participação de vocês. E você que está em casa, pode partilhar, que eu acredito que a gente vai somar, porque a mulher que quer escalar seu empreendimento é preciso ser em rede. Então, partilha, se inscreva aqui no canal, vamos impulsionar. E qualquer informação, vocês podem seguir o Suzane_Cardoso, que é o meu Instagram. E logo mais o episódio, vai vir outro episódio com a maravilhosa que não pôde estar hoje, porque ela se escolheu para se acolher. Mas a Raquel Salles vai estar conosco logo mais. E vocês, maravilhosas. Gratidão. Muito obrigada de verdade, tá? Gratidão a nós. E eu vou deixar para vocês a fala para se dar um tchau e um até logo para quem está nos assistindo. Segue lá, Paula Sena, @PaulaSena, com 2 N's, igual Ayrton Senna, mentora. Paula Sena, mentora. E também pode seguir o nosso podcast, Entre Almas e Falas. E eu quero só terminar dizendo, força de uma mulher está na sua vulnerabilidade. Ser forte é ser vulnerável. Suzane, eu quero agradecer. Obrigada pela oportunidade. Foi maravilhoso estar aqui. Que bom que nos encontramos. Sensacional. Né? Foi excelente. E deixo aí meu Instagram, Valéria_Souza Eugênio. O da empresa é Souza Eugênio Consultoria. Segue lá. E não se esqueça, para chegar no propósito, alcançar o seu propósito, precisa passar pelo processo. Isso pode ser leve. Exatamente. Então, um abraço. Até o próximo episódio. Beijo, beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.